Fala pessoal, professor Felipe Matuzzi aqui falando. Nesse vídeo a gente vai fazer o trajeto clínico do nervo ciático, tá? Então vamos de fato vencer essa barreira de entender esse nervo tão importante, tá? Então, o primeiro esquema que eu vou colocar aqui, tá? É o esquema da formação do nervo, só para você entender. Então, olha só, ele vai de L4, L5, S1, S2 e uma certa contribuição de S3. Então, olha só, você vai pegar e vai colocar as raízes dessa maneira, juntando, ó. Porque, na verdade, o ciático ou isquiático, ele é formado pela junção de dois nervos. Pois é, não sei se você sabia. Então, por exemplo, todas essas raízes que eu estou colocando, ela vai formar como se fosse um grande nervo primeiro, tá? Então, vamos deixar organizadinho aqui para você entender. Então, tá aqui, ó. Vou colocar aqui, tem o primeiro nervo, tá? E aqui, ó, eu vou fazer um segundo nervo, ó, quadradinho aqui. E só que esse segundo nervo, ele também vai sair das raízes de todos os ramos, ó, de L4 até S2. O detalhe é que alguns autores colocam também que você tem um raminho de S3 ali, tá? Então aqui seriam as saídas dos nervos, das raízes, né, vertebrais, ó. E ali é onde vai dar a contribuição para a formação do nervo ciático, que na verdade, né, nervo isquiático, a gente chama de ciático assim pelo carinho, né, que a gente dá a ele, mas ali são dois nervos aqui, ó. Então, ele vai ser, vamos dizer, esse nervo mais medial, que ele é chamado de nervo tibial, e o nervo lateral, ele vai ser chamado de nervo fibular, e por motivos óbvios, né? É claro que você sabe que a fíbula é lateral e, no caso, a tíbia medialmente estão na junção dos dois, ó. Então ele vai ser o nervo ciático. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então é importante a gente entender que o nervo ciático ele tem que ter a gente tem que ter entendimento desse trajeto, mas esse trajeto ele tem que estar associado, por exemplo, a uma clínica, a um entendimento clínico de que de como esse paciente vai estar se apresentando para a gente. Então, se a gente fizer um organograma de divisão, isso pode ajudar a gente a entender também. Então, a gente vai ter lá o nervo tibial e o nervo fibular, né? No caso aqui, o fibular comum, que seria a nomenclatura mais anatômica mais adequada, ó. Então, você pode fazer o esqueminha assim também, né? Não esquece de salvar o vídeo, tá? Não esquece de pegar o papel. Depois eu vou querer o seu like, o seu comentário, tá? Não esquece de fazer. Eu gosto de responder todos eles, ver o que vocês acharam, né? Tirar dúvida, ver se eu errei alguma coisa aqui, se você vê alguma coisa em algum livro que está diferente, né? Então, tudo isso acaba ajudando a gente. Então, desse nervo fibular comum, a gente vai ter a divisão em dois nervos, né? Que é o fibular superficial, tá? E a gente vai ter também, então, bota o quadradinho aqui, ó, beleza? E a gente vai ter também o nervo fibular profundo. Aí, olha lá, fibular profundo. Beleza, fechou o quadradinho também. E a gente vai buscando ter esse organograma aí, tá? Bom, se a gente pensar agora desses dois nervos, né? Ele vai pegar a face lateral ali da perna, né? Fazendo a inervação da fíbula. Muito bem, do nervo tibial a gente vai ter uma divisão em nervo, né? Ele vai descendo, né? E esse nervo tibial ele vai se dividir em plantar medial, ou seja, o nervo tibial ele vai descer pela tíbia, ele vai correr até a planta do pé e vai se subdividir em nervo plantar medial e nervo plantar lateral. Então, pontos importantes para que a gente possa estar
pensando, né, de fato nesse trajeto e principalmente em pontos de compressão desse nervo, tá? Então, a ideia é que a gente organize o raciocínio assim. Então, primeiramente, seria essa primeira parte do vídeo. Bom, chegando numa segunda parte agora, a gente vai buscar detalhar mais desde a saída dele, ó, na vértebra, tá? Então, aqui estou desenhando uma vértebra lombar, tá? Para você ter uma noção. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui o processo espinhoso, aqui a superfície articular, né? Voltada para dentro. Tá aí, rachuradinho. Aqui uma representação básica do disco intervertebral, então tá lá, ó. Tá aí o disco, núcleo pulposo, ok? Então, tá aí o anel fibroso. E por que essa parte aqui é importante, né? Porque a raiz do nervo, ela vai sair aqui, tá? Lembrando que aqui ele já não vai ter mais medula cauda-equina já, ó. Então, ele sai aqui o nervo. Então, esse nervo saindo, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que vão ter pontos aqui que podem gerar essa compressão. Então, ó, marcando de caneta, eu vou ter desde problemas centrais aqui, problemas laterais e problema na própria forame e exteriormente. Então, é como se eu tivesse hérnias que são mais internas no ponto 1 e 2, que podem afetar, né, essa raiz, o ponto do forame e o ponto 3 seriam hérnias laterais. Então, a consideração primeira que a gente pode ter é pensar que você pode ter problemas no disco, mas a ideia é a gente buscar entender outros mecanismos, né, que podem estar gerando possíveis compressões mecânicas aí nesse ciático, tá? Então aqui a gente está fazendo o desenho da pelve posteriormente, tá aí então, ó. Então vamos lá, a articulação coxo-femoral aqui, né, um pouquinho, um plano um pouco mais aberto, até chegar o fêmur todo. Vamos encaixar agora a tíbia ali direitinho, tá? Tá aí, beleza? Agora a fíbula tá ali e o seu malelo maior, né? Malelo lateral. Então tá lá o talos e o calcâneo. Então lembrando que é em vista posterior aí, tá? Vamos mostrar um pouco aí desse trajeto ciático, ó. Então aqui tem os forames sacrais e L4 e L5. Muito bem. Então eu vou ter um nervo saindo de L4, um nervo saindo de L5, um nervo saindo da primeira raiz sacral, um nervo saindo da segunda raiz sacral. Então, lembrando, todos eles vão se juntar e vão formar o ciático, que é um nervo assim bem grande, etc. Tal. Então, a gente começa a fazer o desenho dele, da saída, ó, tá ali. Ele vai descendo, passando pela região posterior da coxa, tá ali, até chegar a essa zona aqui que eu estou colocando em quadriculado, que é o que a gente chama de zona poplítea, tá? Que seria um dos pontos, vamos dizer assim, mais vulneráveis desse nervo, tá? Mas, tá ali, essa zona poplítea, ele vai aos poucos subdividir esse nervo. Então, aquele nervo medialmente, ele vai seguir, passar pela região medial do tornozelo e dividir em dois, ó. E aqui então vai ser o ramo, né? Vamos rachurar aqui para ficar melhor, para vocês poderem ver, ó. Então esse ramo rachuradinho aqui, ó, tá? Ele vai ser o ramo do tibial. E aí a gente vai ter outro ramo aqui que passa por trás da cabeça da fíbula lá, ó. Tá ali. E a gente vai ter um ramo que é mais anterior, pega na membrana interóssea lá, ó, e um ramo mais lateral, que aí vão ser os nervos cibulares superficiais e profundos. Então essa zona
ela acaba sendo muito importante, essa zona poplítea, né? Porque é bem a parte da divisão, tá? Então, colocando o nome dos nervos aqui, ó, a gente vai ter o fibular superficial, quadriculadinho aqui, ó, o nervo fibular profundo, tá? Você que gosta, cara, faça juntos desenhos, depois poste e me marque, eu fico super feliz de ver isso. Então aqui o nervo plantar, né? Lembrando que a gente tem o medial e o lateral, tá? Que são provenientes do nervo tibial, tá ali. Ok? Bom, e a ideia agora seria mostrar os pontos, talvez, de compressão, né? Então, primeiro ponto, acho que basicamente todo mundo conhece bem, que seria um ponto do piriforme. Então, desenhando ele aqui de novo, né? Tá ali os tendões e ele passando aqui, ó, tá? Então, ele seria um ponto assim, talvez um dos mais conhecidos e importantes. Seria a parte do piriforme. Outro músculo importante, ó, ele sai lá da tuberosidade isquiática e vai lá para a cabeça da fíbula, tá? É o músculo, aqui, vamos rachurar ele um pouquinho, o músculo bíceps femoral, né? Que tem a cabeça longa e a cabeça curta dele, ó. Aqui desenhando a cabeça curta. Então, digamos assim, que o ciático ele passa juntamente com esse nervo na cabeça curta e ele vai descendo na região posterior, né? Então, lembrando, temos o piriforme aqui e aqui o bíceps crural, o bíceps femoral, né? Tá? Ou bíceps da coxa. Muito bem. Aí, seguindo aqui, ó, a gente vai ter alguns outros elementos importantes, tá? Aqui eu estou desenhando um músculo que pouca gente lembra dele como fator de compressão, principalmente abaixo da zona poplítea, que seria o músculo sóleo ou solear, né? E aqui a gente tem esse retináculo medial, né? Seria dos flexores dos dedos, ou esses ligamentos aqui, transversos do tarso, tá? A gente tem ponto também, costuma gerar compressão nesse trajeto. E a cabeça da fíbula, ela acaba gerando possíveis compressões associados mais aí ao nervo fibular, tá? Então o nervo fibular ele acaba gerando mais essa relação com a cabeça da fíbula, tá? Então, em termos assim do trajeto clínico, fazendo um resumo final, a gente tem as raízes como fatores de compressão, então L4, L5, S1, né? Pegando principalmente em relação aos discos, tá? Então problemas discais podem estar associados aí com essa clínica do ciático, mais um problema foraminal, tá? Os forames também eles podem ser pontos de compressão desse trajeto. A gente tem o piriforme como um outro elemento importante. A gente tem o bíceps da coxa, tá? Como ponto importante também, né? E chegando na zona poplítea, a gente vai ter aquela divisão, né? E aí já vai fazer a divisão para o nervo tibial, tá? E para o nervo fibular. Então, a gente tem que pensar que são diferentes pontos de compressão. Do tibial, a gente vai pensar no sóleo, tá? E pensar lá no retináculo, e os sintomas vão lá para a sola do pé. E dos fibulares, a gente vai pensar na cabeça da fíbula, e o sintoma vai para aquela face lateral da coxa. E aí, existe uma questão importante que é sempre que você tem, por exemplo, hérnias de disco, elas podem ser desse tipo, né? 1, 2, que seriam hérnias internas, e 3, hérnia externa, e ainda as hérnias foraminais, que seria nessa passagem aqui. E quanto mais pontos de compressão tiver, gente, pior é o sintoma, tá? Então, deixar essa frase final aí para vocês.
Lembrando, quanto mais ponte com pressão, pior o sintoma, tá? A gente está na retinha final do vídeo. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu vou pedir para que você salve esse vídeo, deixe o seu comentário. Eu vou fazer questão de ver, responder e compartilhe com os amigos, tá bom? Um fraternal abraço e até o próximo.